maravilhoso, Pai. Ó Pai Santo, Pai da glória, meu Deus, neste momento aqui estamos, meu Pai, nesta noite, Senhor, maravilhosa, noite de terça-feira, Senhor da glória, meu Deus, no 21º dia desta campanha, meu Pai, vencendo em tempos de crise. Espírito Santo, é verdade, meu Pai, os dias são trabalhosos, meu Pai, cumprimento da Tua palavra. Espírito Santo, momentos que estamos passando, meu Pai, de adversidades, meu Pai, cumprimento da palavra do Senhor. Mas o Senhor mesmo nos afirma na Tua palavra, dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Venha falar conosco, meu Pai, nesta noite. Venha nos dar sabedoria. Abre a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento. Vai visitando, meu Pai, esse irmão internautas, ó Pai, que estão assistindo, meu Pai, agora, ali através desta live, meu Pai. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor da glória. A Tua palavra é poderosa. Eu creio que através da pregação da Tua palavra, meu Pai, através da Tua palavra, esta pessoa, meu Pai, vai ser liberta e curada pelo poder que há na palavra de Deus. Como está escrito, meu Pai, sem fé é impossível agradar a Deus, mas todavia diz a Tua palavra, Senhor, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fala conosco nesta noite, meu Pai, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém. E graças ao Deus de Israel. Meus irmãos, a palavra do Senhor, texto sagrado, que nós acabamos de meditar na palavra de Deus, palavra do Senhor, que ela é viva e é eficaz e é digna de toda a nossa aceitação. Meditamos no texto sagrado do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 1 a seguir. A tentação de Jesus. Diz a palavra do Senhor Jesus, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus, logo após ser batizado por João Batista no Jordão, o Senhor Jesus, quando estava se aproximando ali do Jordão, João Batista já avistou e já sentiu a graça de Deus, já sentiu a alegria do Espírito Santo e já falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus chegou para João, João já reconheceu logo e já se humilhou: eu que careço ser batizado por ti, e você vem para mim, eu te batizar, a ser batizado por ti, eu te batizar. João Batista se humilhou, reconhecendo ali que não era digno, como ele mesmo citou: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Diz o texto sagrado que João desceu juntamente com Jesus às águas, e logo após Jesus ser batizado, ele se levantou saindo das águas. Diz a palavra do Senhor que o Espírito de Deus, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu em forma de uma pomba sobre o Mestre, sobre o Senhor Jesus. Diz o texto sagrado, meus irmãos, que logo após o Espírito de Deus descer sobre o Mestre, sobre o nosso Senhor Jesus, ele ouviu uma voz do céu, ele viu e ouviu a voz do céu, que ele dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Bendito é o Cordeiro de Deus. Semelhante, meus irmãos, pastores, irmãos, pregoeiro da justiça, da palavra de Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Como está escrito na palavra do Senhor, a carta que o Senhor Jesus redigiu a primeira igreja de Éfeso, a igreja da Ásia, a primeira igreja da Ásia, a igreja da Ásia Menor, a igreja de Éfeso. O Senhor Jesus falou: lembra-te aonde caíste e arrependa-te, porque senão virei contra ti outra vez
e levarei, tirarei de ti o teu castiçal. Diz, meus irmãos, a palavra sagrada, a palavra do Senhor Jesus, menciona quando nós vemos no primeiro dia, naquele dia quando nós batizamos, ali saímos das águas, alguns já foram selados, já foram batizados com o Espírito Santo de Deus e com fogo, como João Batista mesmo falou, eu vos batizo por menção de arrependimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas tem um que batizará vós com o Espírito Santo e com fogo. E esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo se chama Jesus Cristo de Nazaré. Bendito é o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, diz a palavra do Senhor Jesus, o primeiro ponto, tópico desta palavra. Aleluia. Diz quando o Senhor Jesus ele saiu ali do Jordão, ele saiu e foi levado em espírito para o deserto, para ser provado, tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites, o Senhor Jesus foi tentado pelo adversário, mas ele permaneceu firme no seu propósito. Bendito é o Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre. Jesus está dizendo, meus irmãos, Jesus está dizendo que a tentação de Satanás, aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus. Jesus nos ensina, dizendo que tudo o que é importante na vida, ele mostra para nós que tudo que é importante nesta vida depende de Deus e da sua vontade. Bendito é o Cordeiro de Deus. O reino do Senhor Jesus não é desta terra, não é terreno. O reino do Senhor Jesus é o reino espiritual, é um reino celestial a quem ele tem preparado para o seu povo, para os remidos, os remanescentes de Israel. E nos momentos que estamos, meus irmãos, de adversidades, dias trabalhosos, de grandes lutas e adversidade que o povo do Senhor tem passado nesta terra, mas o Senhor nos afirma na sua palavra, como ele falou para a igreja de Esmirna, eis que algum de vós, aí o diabo lançará algum de vós 10 dias por ser tentado, lançará algum de vós na prisão, e alguns de vós vão ser mortos, mas seja fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Bendito é o Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre. Já vamos entrar no primeiro ponto, tópico desta palavra. Primeiro ponto, o Senhor Jesus nos ensina, meus irmãos, que nós devemos, em verdade, nós devemos buscar primeiramente, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Poder em Deus, poder e Deus em nossas vidas. Somente então é que em outras coisas necessárias serão acrescentadas. Se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, como nos afirma dizendo a palavra do Senhor Jesus, no livro de João, capítulo de número 5, melhor dizendo, livro de Evangelho de São João, no capítulo de número 6, e no versículo de número 35 a seguir, o Senhor Jesus nos ensina, dizendo aos fariseus e aos judeus incrédulos que estavam ali na sinagoga, o Senhor Jesus fala na sua palavra, disse-lhe Jesus, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida para aqueles que crê. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Bendito é o Cordeiro de Deus que vive e reina para todo sempre. Neste momento, meus irmãos, nós estamos em uma campanha de vencendo em tempos de crise. Bendito é o Cordeiro de Deus, e nós só vamos vencer em tempos de crise por intermédio do Senhor Jesus. Se nós abrimos o nosso coração e nós pedimos a orientação a Deus, com toda certeza nós vamos sair mais do que vencedores em Cristo Jesus. Bendito é o Cordeiro de Deus. E o segundo ponto, meus irmãos, tópico desta palavra, bendito é o Cordeiro de Deus,
confiar em Deus e na sua palavra. Se nós façamos isso, se nós buscamos com fé, nós oramos com fé, buscamos primeiramente o reino de Deus, nós temos que confiar em Deus e na sua palavra. Bendito é o Cordeiro de Deus que vive e reina para todo sempre. Como está escrito na palavra do Senhor Jesus, quando o Senhor Deus ordenou a Moisés, lá no livro de Números, no capítulo de Números 13, bendito é o Cordeiro de Deus. Números, capítulo de número 13, e no versículo de número 23, diz a palavra de Deus, que Deus ordenou a Moisés ali a organizar, a juntar 12 espiões da tribo de Israel, enviar 12 espiões à terra prometida, e aqueles 12, Moisés se ajuntou ali com o sacerdote e organizou ali os sacerdotes dos maiorais da tribo de Israel, e enviou a espiar a terra prometida. Bendito é o Cordeiro de Deus. Nos afirma dizendo, meus irmãos, que quando Moisés organizou os filhos de Israel, os sacerdotes ali ajudando Moisés ali, os 12 espiões enviados à terra prometida, diz a palavra do Senhor que 2 no meio daqueles 10 fez a diferença, um por nome Caleb e outro por Josué. Eles fizeram a diferença, 40 dias naquela terra, a terra prometida que mana leite e mel. Eles fizeram a diferença ali. Bendito é o Cordeiro de Deus. E aqueles 10 que quando chegaram na terra prometida, viram as cidades fortes, os gigantes, os filhos de Anak e os amalequitas e outras nacionalidades, outras nações que estavam ali. Eles ficaram espantados, eles ficaram pasmados, porque olharam para a aparência, olharam para o homem. Bendito é o Cordeiro de Deus. Quem não se lembra de Davi, quando Davi se levantou, ouviu a palavra, obedeceu a palavra do seu pai Jessé, para ir levar comida, alimento pelos seus irmãos. Ali os seus irmãos já repreendeu Davi, aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus. Mas quando Davi foi à peleja contra o gigante Golias, ele falou, eu vou contra ti. E se você falar nesta noite, eu não sei o tamanho do gigante que você está enfrentando, pode ser o gigante do desemprego, o gigante da enfermidade, o gigante da enfermidade, da classe econômica, das adversidades que você está passando, o gigante da crise econômica, social, financeira, quem sabe a crise financeira que você está passando, quem sabe você levantou nesta manhã, olhou para a sua despensa, olhou para a sua geladeira e pediu misericórdia a Deus. Jesus está falando nesta noite, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a fonte da água da vida. Bendito é o Cordeiro de Deus. Voltando, meus irmãos, ao texto dos 12 espiões no livro de Números, quando eles chegaram naquela terra, bendito é o Cordeiro de Deus. Quando estava se aproximando dos 40 dias, o término dos 40 dias, eles voltaram, todos voltaram, e Josué e Caleb pegou uma verga e um cacho de uva e trouxe à prova os figos e das vides da terra prometida, para mostrar a toda a congregação de Israel e os principais dos sacerdotes, os principais de Israel, das tribos de Israel, que estavam ali perante Moisés. Bendito é o Cordeiro de Deus. E aqueles 10 falaram para Moisés e os sacerdotes que estavam perante ali, nós não podemos, é verdade, Moisés, a terra mana leite e mel, mas nós não podemos habitar naquela terra, porque o povo que habita naquela terra é um povo muito grande e forte, nós não podemos ir contra aquele povo. Lá estão os filhos de Anak, lá estão os amalequitas, lá estão os jebuseus, fariseus, lá estão os amorreus, nós não podemos, é muita nação que está ali. Mas Josué, diz o texto sagrado, meus irmãos, de homem valente,
valente. É o que Deus está à procura nesta geração de homens valentes e corajosos, que não olha para a adversidade, que não olha para que a classe, as notícias do mundo está falando, mas ele olha para o céu e vai no nome do Senhor Jesus. Diz o texto sagrado que Josué e Caleb fez calar o povo perante Moisés, perante os principais dos sacerdotes que ali estavam. Moisés, Josué e Caleb fez calar o povo e falou: nós subamos a esta terra animosamente, porque o Senhor está conosco. Bendito é o Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, é verdade que nós estamos enfrentando dias difíceis, dias de adversidades, dias trabalhosos. Nós, muitas das vezes, acordamos pela manhã cedo, nós levantamos da nossa cama, olhamos, vendo a nossa família, a situação que está passando o mundo, mas isso é cumprimento da palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele falou: passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais há de passar. Seja corajoso. Quem não se lembra de Neemias? Neemias, meus irmãos, o homem que era copeiro do rei Artaxerxes. Neemias ali, quando ficou sabendo, algum dos seus irmãos ali que vieram trouxeram a notícia para Neemias, que ele perguntou, Neemias perguntando a notícia dos seus irmãos que sobraram, que restaram do cativo da Babilônia. Diz as Sagradas Escrituras que um dos seus irmãos, Anani, e alguns dos judeus falaram para Neemias: os que restaram estão lá na província, em grande desprezo e miséria. Diz a palavra que Neemias, ele chorou, Neemias, ele jejuou, Neemias se humilhou, ele levantou a sua cabeça e orou ao Senhor, e Deus deu orientação a Neemias, Deus deu graça a Neemias, e Neemias se levantou e foi para a edificação dos muros de Jerusalém, e começou a trabalhar na edificação dos muros, e levantou os muros em 50 e poucos dias, os muros de Jerusalém, os muros foram levantados, porque foi Deus que edificou e ajudou Neemias diante daqueles dias trabalhosos. Bendito é o nome do Senhor. Deus não vai te deixar sozinho neste deserto. Bendito é o Cordeiro de Deus. Deus não vai deixar você morrer nesse deserto. Bendito é o Cordeiro de Deus. Quem não se lembra, meus irmãos, diz a Sagrada Escritura também, aqui no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17, e no versículo de número 8 a seguir, Deus falou para Elias: Elias, fala a Acabe, vai até a terra de Sarepta, e lá eu te sustentarei. Lá eu já ordenei, Elias, lá eu já preparei os povos ali, lá eu já preparei uma viúva que vai te sustentar. E Elias obedeceu e foi ao chamado do Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus. Diz as Sagradas Escrituras que quando Elias falou para Acabe aquelas palavras: olha, não vai chover sobre a face da terra segundo a minha palavra. Bendito é o Cordeiro de Deus. E Deus preparou para Elias ali no deserto de Querite, ali no deserto de Querite, Elias caminhando ali e fugiu para um lugar, foi para um determinado lugar, e ali ele ficou, e ali Deus ordenou aos povos que levasse pão e carne para Elias. Deus ordenou, e quando Deus ordena, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43, e no versículo de número 13, diz a palavra do Senhor: operando eu, quem impedirá? Bendito é o Cordeiro de Deus. O Senhor falou para o povo de Israel: eu
sou Deus, se vós permanecerdes e obedecerdes a minha palavra, os meus mandamentos e os meus estatutos e os meus juízos, bendito é o Cordeiro de Deus, eu não derramarei, eu não lançarei vós as enfermidades que sobrevieram sobre a terra, sobre os egípcios, bendito é o Cordeiro de Deus, santo é o Cordeiro de Deus, diz a palavra, meus irmãos, voltando no livro de 1 Reis, quando Elias, meus irmãos, ele comendo do pão que os corvos trouxe para Elias, dia e noite Elias se alimentou com pão e carne, e quando ele sentiu sede, ele se aproximou ao ribeiro, à fonte, mas já não tinha mais água para Elias tomar, aleluia, da água do ribeiro. Bendito é o Cordeiro de Deus, porque não havia há tempo chuva na terra. Diz a palavra que o Senhor falou: Elias, levanta-te daí, levanta-te, Elias, e vai para a terra que eu te mostrarei. Bendito é o Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre. Vai para a terra de Sarepta, lá eu já preparei uma viúva, na entrada da cidade, Elias, quando você chegar na entrada da cidade, lá já está uma viúva. Bendito é o Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre. Diz as Sagradas Escrituras, que Elias caminhando num sol escaldante no deserto, meus irmãos, Elias caminhando ali um pouco com sede, Elias estava com sede, meus irmãos. Bendito é o Cordeiro de Deus. Diz as Sagradas Escrituras que Elias já avistou aquela mulher que estava apanhando a lenha, ela com o seu filho ali, ela estava apanhando a lenha para fazer um bolo, para fazer a comida para ela e o seu filho comer, porque grande era a fome naquela época. Bendito é o Cordeiro de Deus. Mas Elias falou: olha, vai e traz-me de beber, dai-me de beber. Bendito é o Cordeiro de Deus. E ela, olhando para o profeta, ela falou, aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus, vive o Senhor teu Deus, a tua serva não tem senão em casa um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Bendito é o Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre. E quando ela foi buscar água para o profeta, Elias falou novamente: olha, traze-me um pouco de pão para mim comer. Bendito é o Cordeiro de Deus. Ela falou: a tua serva tem um pouquinho de azeite e um punhado de farinha. É para mim e meu filho comer. E nós vamos se alimentar e depois morremos. Bendito é o Cordeiro de Deus. E Elias falou: assim diz o Senhor, mulher. Traz primeiro para mim a farinha da panela e o azeite da botija. Não faltará na tua casa. Meus irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra, o que me chama a atenção nesse texto, é que aquela mulher, ela obedeceu a palavra, ela obedeceu a voz do profeta, ela obedeceu a palavra do Senhor e trouxe o pão para o profeta e a água, e ele se alimentou, e Deus surpreendeu. Bendito é o Cordeiro de Deus, e veio a abundância na casa daquela mulher. Bendito é o Cordeiro de Deus. É o que o Senhor Jesus quer que nós façamos, meus irmãos. Obedecemos a palavra, confiamos inteiramente na palavra do Senhor. Diz as Sagradas Escrituras, no livro de Salmos, capítulo de número 37, e no versículo de número 4, 5 a seguir, diz a palavra: deleita-te também no Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e ele tudo o fará. Bendito é o Cordeiro de Deus, que vive e reina
para todo sempre. Meus irmãos, diz também a palavra do Senhor Jesus, quando o povo de Israel, o povo de Judá, no tempos do rei Ezequias e no tempo do profeta messiânico, no tempo do profeta Isaías, bendito é o Cordeiro de Deus, diz a Sagrada Escritura, que o rei da Síria, o arameu, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele formou uma estratégia ali, e formou uma estratégia para atacar o povo de Deus, para atacar o povo de Judá. Diz a Sagrada Escritura que Senaqueribe enviou os seus servos, seus mensageiros, uma carta para entregar na mão de Ezequias. Bendito é o Cordeiro de Deus que vive e reina para todo sempre. Diz, meus irmãos, que quando Ezequias pegou aquela carta, Ezequias leu aquela carta e chorou perante o Senhor as ameaças do rei da Síria. Ezequias pulou, foi para a casa do Senhor para adorar o Senhor, para se humilhar perante ao Senhor. Aleluia! E diz a palavra que Deus falou com o profeta Ezequias, Deus falou com o profeta Isaías, melhor dizendo, vai e fala esta palavra a Ezequias, não temas diante das ameaças de Senaqueribe. Bendito é o Cordeiro de Deus que vive e reina para todo sempre. Ezequias, quando se humilhou, ouviu as palavras do Senhor, ele desceu e foi perante a congregação de Israel, a congregação povo de Judá e de Jerusalém. Ezequias falou aquelas palavras e o povo confiou e descansou nas palavras de Ezequias, nas palavras do Senhor. Então, meu irmão, descansa no Senhor Jesus, como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo o fará. Bendito é o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Santo é o Cordeiro de Deus, como diz em Romanos, no livro de Romanos, capítulo de número 8, no versículo de número 37, mas em todas, Jesus está falando pelo ministério de Paulo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, Paulo falou, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Santo é o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, Jesus está falando nesta noite, vinde a mim, vós que estás cansado, quem sabe você está afastado, deu um tempo, fez como um filho pródigo, está afastado da presença do Senhor. Jesus está te fazendo generoso convite, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus quer te aliviar. O jugo do mundo é pesado, mas o jugo do Senhor é suave, o fardo do Senhor é suave e leve. Bendito é o Cordeiro do Senhor, ele está te esperando de braços abertos, meus irmãos. Bendito é o Cordeiro de Deus. Faça como Jesus. Jesus, ele rejeitou a oferta de Satanás. É que o diabo, meus irmãos, ele forma a sua estrategista, ele forma as suas estratégias no momentos de adversidades, no momento onde o povo, muito povo do Senhor estão passando por grandes batalhas, lutas espirituais, lutas financeiras, luta no seu lar, luta no seu patrimônio, luta no seu casamento. O inimigo forma a sua estratégia, colocando rancor, ódio no coração de um, para abandonar a sua esposa, para abandonar a sua casa. Não faz isso não. Fica firme no Senhor Jesus, fica firme na palavra do Senhor Jesus, porque diz as Sagradas Escrituras, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Persevera
Paulo nos afirma dizendo: alegrai-vos na esperança. A esperança nossa é Jesus Cristo de Nazaré. Paulo nos afirma dizendo: alegrai-vos na esperança, seja paciente nas atribulações e perseverai-vos na oração. Bendito é o Cordeiro de Deus. É verdade, meus irmãos, que as atribulações, ela produz em nós a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Bendito é o Cordeiro de Deus. E nós vamos encontrar, se a nossa fé está viva, a nossa fé está viva no Senhor Jesus, a nossa esperança é o Senhor. Bendito é o Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre. Paulo nos afirma dizendo também no livro, na carta aos Romanos, capítulo de número 8, bendito é o Cordeiro de Deus, nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Segundo não andam segundo a carne, segundo andam ao Espírito de Deus. Antes nós andávamos, praticávamos as práticas, as corrupções deste mundo. Bendito é o Cordeiro de Deus, as práticas, a vontade do adversário, mas o Senhor, pela sua rica e infinita misericórdia, nos chamou para a luz. Bendito é o Cordeiro de Deus. Como o salmista Davi, no Salmo 40, o Senhor me tirou de um lago horrível, de um lamaçal do pecado, e colocou um cântico novo na minha boca, e me purificou. Bendito é o Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, permanece firme e fiel na palavra do Senhor Jesus. Ele mesmo nos afirma dizendo: se a minha palavra estiveres em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres e será concedido o desejo do vosso coração. Bendito é o Cordeiro de Deus. Você que está ouvindo, que está nos assistindo nesta live, aceita Jesus. Você que ainda não tomou essa decisão, aceita Jesus. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Bendito é o Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo o sempre. Santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, a necessidade, é verdade que nós passamos por necessidade também. O Senhor Jesus, ele prova os seus fiéis, ele permite que os seus fiéis passem por grandes provações e aflições, mas aqueles que permanecer firme e fiel na palavra do Senhor, o Senhor Jesus derramará da sua graça, da sua promessa para suportar, porque ele nos falou, nos prometeu a sua promessa: eu não deixarei órfãos, eu estou com vós até a consumação do século. Muitos são as aflições, meus irmãos, do justo, mas o Senhor o livra de todas elas, é o que diz as Sagradas Escrituras.